Cannoli é uma sobremesa italiana proveniente da Sicília. Ele é feito à base de uma massa doce frita e recheado com um creme de ricota delicioso. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio e oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. O cannoli é um doce tradicional italiano, uma verdadeira iguaria, delicioso e muito fácil de fazer. E como ele é feito à base de ricota, e o queijo ricota costuma conter muita água, a primeira coisa que você precisa fazer é uma técnica para eliminar o máximo de água possível da ricota. Então eu vou te ensinar como fazer isso agora. Então eu tenho aqui 500 gramas de queijo ricota, que eu vou primeiro esfarelar. Olha, pode ser com um garfo mesmo, esfarela ele todo. E ter água ou não, na verdade, vai depender da marca que você usa. E essa ricota até parece que está bem sequinha, mas por via das dúvidas, é bom você fazer o processo do mesmo jeito, porque se você deixar a ricota com muita água, depois o creme fica mole demais. Então transfere essa ricota para uma tigela. E adiciona 120 gramas de açúcar. Mistura bem. Agora eu tenho aqui um pano bem limpo com uma peneira embaixo, que eu vou passar essa ricota para cá. E o açúcar, na verdade, vai ajudar a eliminar o excesso de água se houver. Deixa aqui. E aí você coloca assim na geladeira, porque se tiver excesso de água, o açúcar inclusive vai ajudar a eliminar, ele vai pingar aqui na tigela e deixa na geladeira pelo maior tempo possível. Se puder, pode fazer de um dia para o outro, deixar uma noite, porque aí é garantido que você vai eliminar o máximo de água possível. Se não, algumas horas antes pode ser o suficiente. E agora vamos ao preparo da massa do cannoli. Eu tenho aqui 200 gramas de farinha de trigo, 35 gramas de açúcar, uma colher de chá de canela em pó e uma colher de chá de cacau em pó. E não serve chocolate em pó e muito menos achocolatado. Mistura bem os secos primeiro. E aí essa massa também é feita com banha de porco, que aqui eu já cortei em pedaços menores para facilitar aqui. E eu tenho 20 gramas. Agora você vai esfarelar essa farinha na banha até que ela fique uma farofa. Agora que eu já esfarelei bem a gordura, eu vou acrescentar 30 gramas de ovo. Ou seja, para isso você vai pegar um ovo inteiro, vai bater muito bem e vai retirar as 30 gramas. E o que sobrar dele você inclusive deixa separado, porque depois nós vamos usar para selar, fechar a massa do cannoli. E vai colocando aos poucos 35 ml de vinagre. Normalmente, na verdade, o cannoli é feito com vinho Marsala, mas é um vinho não só difícil de achar, mas também ele é caro. E o vinagre substitui o vinho Marsala, porque na verdade o que ele faz é deixar a massa crocante, e o vinagre vai fazer a mesma função. Outro substituto também poderia ser o vinho branco seco. Mais um pouco.
Agora eu já posso tentar começar a sovar com as mãos para ver se ele já vai dar liga. Porque na verdade a liga depende do poder de absorção da farinha. Então tudo vai depender da farinha que você usar. Ó, ela ainda tá bem sequinha, então eu posso colocar o restante do vinagre. Agora eu vou despejar na bancada para terminar de sovar. Ó, junta tudo. Agora precisa sovar por pelo menos uns 5 minutos até que essa massa fique um pouco mais macia e uniforme. Então vai fazendo pressão assim, olha, com as mãos. E você vai trabalhar bem a massa. Depois de sovar por uns 5 minutos, você já percebe que ela ganhou mais consistência. Não se preocupe se ela não ficar totalmente lisinha. Você percebe que ela está mais resistente e é assim mesmo. Porque agora ela precisa descansar. Então, eu tenho aqui filme plástico. E ela precisa ficar na geladeira por no mínimo 1 hora, para só então você poder abrir. E a ricota já ficou algumas horas na geladeira, então agora eu posso seguir com o preparo dela. Mas ao que parece, essa ricota não tem muita água. Mas, por via das dúvidas, tem sim. Olha lá. Tem bastante. E é importante remover o máximo de água possível para que o seu recheio não fique mole demais depois. Olha, bastante. Então, espreme até não sair mais nada. Olha, bastante. Agora eu tenho mais 80 gramas de açúcar, que eu vou colocar num processador pequeno como esse, junto com as raspas de um limão siciliano. Eu vou saborizar esse açúcar, porque batendo os dois juntos, o sumo da casca solta no açúcar e ele fica mais saboroso. Mas se você não tem um processador como esse, não tem problema. Coloca os dois num saco de alimentos, esfrega bem que você vai ter o mesmo resultado. Pronto, é só um pouquinho, olha. Mas você nota que o açúcar fica amarelinho. Agora você vai colocar na batedeira a ricota. Eu vou usar esse gancho em formato de raquete. Separa ela aqui. O açúcar saborizado com limão. E bate bem. Eu bati em velocidade média por aproximadamente 1 minuto. Olha. Agora, para transformar ele num creme, eu vou diminuir a velocidade para baixa e adicionando aos poucos 100 gramas de creme de leite fresco, aquele 35% gordura. Pronto. E olha agora como ele fica extremamente mais cremoso. E se você quiser, você pode adicionar uma colher de sopa do vinho Marsala, mas eu não vou colocar aqui. Ele é opcional. Então agora por último, finalizar com 80 gramas de gotas de chocolate, que aqui eles chamam de chips, porque ele é bem pequenininho, olha, é gotas, mas é bem pequenininha, que é o ideal para esse tipo de receita, inclusive. Coloca aqui, mistura, e ele precisa ficar na geladeira até o momento de rechear os canoles.
E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, pois ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando em cima dele você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Lembrando que esses benefícios são exclusivos e somente quem for membro assinante vai ter acesso. E se você também ainda não me segue no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas no meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E de vez em quando eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Agora que a massa já descansou por pelo menos 1 hora, já dá para abrir. Pega só a metade para ficar mais fácil. E a outra metade deixa coberta no filme plástico. Então, enfarinha um pouco a bancada. E vai abrindo aos poucos. Quando ela ficar retangular assim, dobra em 3 e começa a abrir de novo. Se você tiver aquela máquina de abrir massa de macarrão, pode usar também com essa massa. É mais prático e mais rápido. Mas se não tiver, abre no rolo. Ó. E quando ela ficar retangular, dobra mais uma vez. Você vai fazer isso de 3 a 4 vezes, pelo menos. E para quem tem a máquina de macarrão, mesmo que não tenha o motor, tenha só a manivela, eu vou mostrar também como faz. Mesmo na abertura maior, você precisa abrir um pouquinho antes com o rolo. Afina um pouco e aí passa pela máquina. Mais fácil. Então, depois que você já fez isso umas 4 vezes, agora é realmente abrir ela na extensão. Então, agora eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Pronto. Agora sim, ela ficou fina o suficiente. Passar um pouquinho de farinha aqui. A mesma coisa poderia ser feita no rolo, tá? Então você vai chegar a mais ou menos 2 milímetros de espessura a massa. Então é uma massa bem fina. Então agora você vai cortar a massa com um cortador esse tem 12 centímetros de diâmetro.
E para formar o cannoli, agora você precisa de um tubo como este, que na verdade na Sicília antigamente eles usavam tubos de bambu, porque o bambu também é oco como esse tubinho e não fica tão quente como o metal. Mas é necessário porque você precisa ter alguma coisa para formar o cannoli, porque ele é assim, né? Ele vai ter que ser frito dessa maneira. E para lacrar agora a massa, você vai pegar aquele ovo, o restante do ovo que sobrou, e vai usar como cola, tá? E tem que colar direito, porque senão, na hora de fritar, a massa vai abrir. Então a melhor opção é o ovo mesmo para isso. E esses caninhos, esses tubinhos que chama canola, eles são super baratos, não é nada caro, é uma coisa de um pacote com uma dúzia, custa menos de R$20. E aí você pode reutilizar quantas vezes for necessário. E na verdade ele pode ser usado também para outras coisas. Existe um pãozinho que chama canudo de creme, que o pãozinho também é assado com essa canola para depois o recheio de creme ser inserido. É delicioso, inclusive. Quem sabe eu ensino aqui no canal para vocês. Eu adoro aquele pãozinho. Olha, corta, passa bem o ovo. Aperta bem, tenha certeza que fechou direito para não abrir. Agora essa massa que sobrou, junta aqui, amassa um pouquinho, coloca num filme plástico e devolve para a geladeira. Ela precisa descansar um pouquinho de novo, tá? E aí enquanto isso você abre a outra metade. Olha. E aí faz do mesmo jeito, tá? Abre retangular, um retângulo comprido, para você dobrar em pelo menos 3 vezes. Abre de novo e repete esse processo por 3 ou 4 vezes. Isso que vai fazer com que a massa do cannoli, depois de frita, fique com aquelas bolhas que é característica do cannoli. Então eu vou abrir o restante da massa. E quando estiver pronto eu te mostro como fazer a fritura dela. Primeira coisa, tenha certeza que já está colado, ó, que o ovo já secou para que ele não abra na hora da fritura. Segunda coisa, tenha quantidade de óleo suficiente para que ele fique mergulhado totalmente dentro do óleo. Então isso na verdade vai depender do tamanho da panela que você vai usar. E óleo quente. O meu na verdade já está quente, a 180 graus. E outra coisa que eu faço é colocar algo com bastante papel guardanapo, mas aqui ó, inclinado, para que na hora que eu colocar depois de frito, o restante do óleo possa escorrer todo. Óleo quente. Pode ser mais fácil trabalhar com uma escumadeira, mas eu acho essa daqui, na verdade, além de grande, eu preferiria que fosse aquela que parece uma peneira, que ela é bem mais fininha e teria mais vazão de óleo. Mas aqui eu já acostumei com o garfo mesmo, eu engancho ele aqui, ó, não só para colocar, como para tirar. É jeito. Usa o que for mais fácil para você. Não coloque uma grande quantidade no óleo, porque senão o óleo cai de temperatura e aí ele não vai fritar como deveria, tá? Ó. Então, neste tamanho de panela, eu costumo colocar 3 por vez. Olha as bolhas do cannoli já saindo. Ah, que delícia! Vai virando. Aí não abriu nenhum deles, você viu? Então o ovo realmente é a melhor opção de cola para esse tipo de massa, tá? Não use água porque não vai colar direito. Quando ele ficar numa coloração ligeiramente dourada, você já pode tirar do óleo. Ok, cannolis fritos. Olha, eu tento tirar o excesso de óleo já aqui um pouquinho. E olha o que eu falei sobre as bolhas na massa. Que na verdade isso aqui é característica do cannoli, tá? Então aquele trabalho de fazer várias dobras várias vezes é para ter este resultado. Então vai colocando aqui.
Olha, precisa deixar esfriar para poder retirar o tubo daqui de dentro, tá? E muito cuidado porque esse tubo fica muito quente. Então eu vou fritar o restante, aí eu te mostro como retirar direito esse tubo daqui de dentro sem vocês queimar. Canoles fritos. Agora, para retirar o tubo de dentro da massa, eu tenho aqui, na verdade, 2 papéis guardanapo. Eu vou dobrar bem, aí pega aqui, ó, porque ele fica quente, tá? Fica quente pra valer. Olha que linda que ficou a massa. Toda cheia de bolha, exatamente como deveria ser. Então, ó. Pronto. E aí você vai com cuidado, tirando todos. Ou seja, se você pretende fazer sempre uma quantidade razoável, compre mais do que um pacote deste. Porque cada um vem 12 unidades. Então, se você tiver mais, você não precisa esperar ele esfriar para poder fritar uma outra leva. Que na verdade você vai ter que fritar, parar para abrir, colocar no caninho, fritar de novo. Então, para ganhar tempo, se for para fazer bastante, compra mais, porque vale a pena. E claro, né, agora eu tenho que deixar a massa esfriar 100% para só então poder rechear. E agora que a massa já está fria, eu já posso rechear os canoles. O recheio ficou na geladeira até agora. Já coloquei num saco de confeitar. Eu vou cortar aqui um pedaço. E uma coisa importante, lembra que você só pode rechear pouco tempo antes de servir, porque essa massa é deliciosamente crocante. Mas se ela ficar com recheio durante muito tempo, ela vai absorvendo a umidade e aí ela começa a amolecer e ficar meio borrachuda. Então você vai colocar o recheio pelos dois lados. Encaixa aqui. Aqui. Completa o lado de cá. Pronto. Vou fazer pelo menos 3. E o canole normalmente recebe até uma decoração, que não sei se dá para chamar realmente de decoração. Uma delas é cereja em calda. Olha, põe aqui. Aqui. A outra é pistache. Então, olha, eu tenho aqui um pouco de pistache moído, não muito pequeno. E a última são frutas cristalizadas. E eu já imagino um monte de gente torcendo a cara. Gente, é só uma opção, não é obrigatório. Mas são as coisas normalmente usadas num canole, tá? Tradicionalmente italiano. Canoles recheados, olha que delícia. Pistache, cereja e frutas cristalizadas. Assim, só faltou uma coisa. Peneirar açúcar impalpável por cima. Então também é outra coisa para se fazer antes de servir. Agora sim ficou completo. Qual será que eu vou provar agora? Porque agora que recheou não pode esperar muito tempo para que a massa não perca a crocância. Pistache, adoro pistache. Agora que a gente vai descobrir o quanto ele é crocante. Meu Senhor amado. De novo. Sensacional. Maravilhoso. Valeu cada esforço naquela dobra, todas as vezes que teve que abrir a massa, tempo de espera. Fantástico, valeu cada segundo. Agora, a parte importante. Primeiro, a massa, antes de você abrir e cortar, ela pode ficar na geladeira até no máximo 24 horas, porque como ela tem ovo cru, não pode passar desse tempo. Depois de frita,
do jeito que ela está aqui, se você não quiser rechear agora, você pode sim fechar num pote hermético, bem fechado, porque ele aguenta crocante ainda por até uns 5 dias e, portanto, isso é uma coisa que você pode sim fazer com antecedência. Mas, depois de recheado, para que ele não perca essa crocância, porque a massa vai começar a absorver a umidade do recheio, ela vai perder crocância e conforme o tempo vai passando, ela vai ficar borrachuda. Então lembra de rechear pouco tempo antes de servir, para que a pessoa que for degustar possa se deliciar com a crocância dele. E se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembra de sempre verificar o primeiro comentário que fica fixo no topo da página, porque a grande maioria das perguntas eu já deixo respondida ali, então é muito provável que a sua dúvida já esteja lá. Eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.